Muito bem, querido aluno, vamos começar a nossa segunda aula, a aula de desenvolvimento de software. Vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento de software, ok? Vamos lá então. Muito bem, gente, vamos falar do desenvolvimento de software. Desenvolvimento de software. Para falarmos do desenvolvimento de software, nós vamos ter que falar sobre linguagens de programação. E existem muitas linguagens de programação. Para cada finalidade existe um tipo diferente. Nós podemos, neste primeiro momento, tentar qualificar as linguagens. Vamos identificar quanto ao nível. Nós vamos encontrar dois níveis de linguagens. As linguagens de baixo nível, aquelas que se aproximam mais com a linguagem da máquina, mais com o hardware. São linguagens bastante difíceis de se trabalhar, porque exige uma sequência de código bastante grande. Eu lembro que quando comecei a programar, eu comecei a programar com Z80, e era uma linguagem relativamente complicada de se aprender. Usei um livro Z80 Programming, que eu vou mostrar a capa para vocês agora aqui, ó. Aqui está o livro de Z80, Assembly Language Programming. Lembro deste livro, lembro de como eu trabalhei com ele. Eu lembro que ele tinha uma estrutura mais ou menos da seguinte forma. Cada capítulo tinha 10 exemplos e 10 exercícios. Eu fazia os exemplos e eu resolvia os exercícios. Isto foi de muita utilidade para mim, porque isso me deu uma destreza bastante grande. Eu aprendi a programar com esta linguagem. E quando eu olho para a capa deste livro, me vem recordações bastante grandes da época em que eu comecei a programar. Então, da época, o que eu trago, né, dessa linguagem de baixo nível, por que de baixo nível, mais uma vez explicando, é porque ela se aproxima da linguagem da máquina, da linguagem do microprocessador. Então, fica como recordação para nós, para que eu possa relembrar e colocar para vocês que é importante fazermos os exercícios. Porque eu fiz os exemplos e eu fiz os exercícios, a minha qualidade de programador foi bastante grande. Então, leve isto já com você, fazer os exercícios. Ok? Vamos voltar então para o comentário que estávamos fazendo. Então estávamos falando das linguagens de programação que são divididas quanto ao nível. As de baixo nível, como nós comentamos ali, a Z80, Assembly são as mais comuns. E as linguagens que hoje se mais utiliza são as de alto nível. Não é que isto seja desmereça a linguagem em si, mas as de alto nível vão identificar que a gente possa fazer trabalhos mais facilmente. Por exemplo, se eu fosse somar dois números, eu poderia expressar esta soma de dois números da seguinte forma: C recebe A mais B. Esta é uma instrução, por exemplo, em linguagem C. A variável C vai receber o conteúdo da variável A mais o conteúdo da variável B. Isto é feito numa única linha. Mas, se eu fosse fazer isto numa linguagem como Z80, eu iria gastar no mínimo umas 10, 15 linhas de código. Por quê? Porque tem que colocar na memória, escolher um registrador, ver como é que vai armazenar em qual registrador, vai somar os números, o número é de 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, se somar vai extrapolar um tamanho maior de bytes, então tem toda uma quantidade de coisas que temos que controlar com baixo nível. Diferente das linguagens de alto nível, onde eu simplesmente escrevo uma expressão deste tipo. C é igual a A mais B. Isto é o que significa uma linguagem de alto ou baixo nível. E elas também podem ser identificadas quanto à execução. A execução do programa. Execução. Quanto à execução do programa, eu posso identificar que elas podem ser identificadas como interpretadas, as linguagens interpretadas,
são aquelas em que o programa não gera um arquivo executável. Todas as vezes que eu estiver executando o programa, que eu estiver usando o programa, ele vai estar gerando o código naquele momento. Ele pega, lê a linha, gera o código executável e executa. Vai para a próxima linha, gera o código executável e executa. São linguagens um tanto quanto mais demoradas, né? Mas existem várias características, né? Hoje em dia, as linguagens voltadas para a internet são costumeiramente linguagens deste tipo, são linguagens interpretadas. E existem as linguagens que são compiladas. Então temos as linguagens interpretadas e a linguagem compilada. O que é uma linguagem compilada? Eu escrevo todo o código-fonte do programa, 10, 15, 20, 1000 linhas, 2000 linhas, e depois eu transformo este código-fonte, que é algo parecido com a linguagem humana, eu transformo isto numa linguagem de máquina. Uma linguagem de máquina é a linguagem assembler, mas só que ele vai transformar, ele vai fazer a transformação. Para nós trabalhamos a um nível de alto nível da máquina, aonde eu posso fazer como aquelas operações que eu coloquei, C igual a A mais B. E a compilada, então, ele vai transformar aquilo na linguagem executável. Primeiro ele verifica se eu escrevi na sintaxe correta da linguagem. Se eu estou escrevendo na linguagem C, ele vai verificar se a sintaxe é da linguagem C. Se eu estivesse escrevendo numa outra linguagem do tipo Pascal, ele iria verificar se nesta linguagem Pascal eu estou fazendo de forma correta. Então, isto é quanto à execução. Pode ser interpretada ou compilada. Gostaria de colocar aqui também duas outras palavras ou expressões que vocês vão se deparar muito, que é com as linguagens de programação do tipo front-end. São aquelas linguagens que geralmente se utiliza para fazer a tela de trabalho ou a tela em que o usuário vai se comunicar com a máquina. Então, o front-end, uma grande parte das linguagens hoje voltadas para a internet são linguagens de front-end. A grande parte desses programadores são web designers. Eles estão preparando a tela para que ela apresente a informação. Mas, quando é necessário colocar algum código, alguns cálculos, algumas coisas internas, aí surge a necessidade de usar as linguagens do tipo back-end. As linguagens back-end ficam escondidas do usuário. O usuário não enxerga o que ele está fazendo. Front-end, então, são as linguagens voltadas para o usuário enxergar, para a tela. Back-end, aquelas que vão fazer alguns cálculos internos, expressões internas dentro da máquina. Ok? Isso deu uma ideia para você do desenvolvimento de software. Ok, pessoal? Nos vemos na próxima aula.